Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso, que conhece os céus e a terra, porque Ele criou todos eles. Ele conhece todos os seres que habitam nos céus e na terra, porque Ele criou todos eles. Que o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente, alcance você, alcance a sua casa e alcance a sua família. E que a boa mão do Senhor, que não está encolhida, te abençoe poderosamente, fortalecendo a sua fé, para que você não se sinta acuado diante das dificuldades e para que você não se sinta desamparado diante das aflições do dia a dia, e que nos momentos de calmaria, nos momentos de conquistas, que você também venha lembrar do Senhor. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Esta foi a observação feita por Moisés aos filhos de Israel, que eles sempre estivessem lembrando do Senhor, que jamais nós venhamos esquecer do Senhor, porque Ele é a nossa vida. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós continuemos no nosso alvo, já que a situação está complicada. Nós não podemos esperar nada de um mundo que jaz no maligno, então vamos nos esforçar e manter o nosso foco na eternidade. Que você se esforce para isto, para manter o seu foco na eternidade. E eu quero compartilhar com você o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós e que Lucas escreveu no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 34. Exatamente isto, para que você mantenha o foco na eternidade, no paraíso que está esperando por nós. Assim está escrito na palavra de Deus, Lucas capítulo 21 e a partir do verso de número 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que coisa tremenda! Exatamente o que nós precisamos fazer nesses dias, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, foi exatamente o que o Senhor falou para os discípulos que eles deveriam estar fazendo naqueles dias. Quando o Senhor Jesus falou essas palavras que Lucas escreveu aqui para nós, estava próximo já o dia em que ele seria entregue pelos nossos pecados. Estava chegando o dia em que ele pagaria o preço com a sua própria vida pelo nosso resgate. E enquanto ele estava ali, os discípulos se sentiam amparados, se sentiam confortáveis, se sentiam bem. Era maravilhoso estar andando com aquele que é a luz do mundo. Era maravilhoso estar andando com aquele que é o pão da vida. Era maravilhoso estar andando com aquele que é a água da vida, que tem água viva para oferecer àqueles que nele crer. Era maravilhoso estar andando com aquele que é o bom pastor. Era maravilhoso estar andando com a videira verdadeira e ainda ser um galho da videira verdadeira. Então era maravilhoso, eles estavam sentindo amparados, sentindo seguros na presença do Senhor e andando com o Senhor Jesus. Mas estava chegando o tempo em que eles não teriam mais o Senhor Jesus Cristo
com eles, como eles haviam acostumado, tendo o Filho de Deus ao lado deles quase que o tempo todo, porque estava chegando o tempo da sua partida. Aí qual que era a preocupação de nosso Senhor Jesus? A preocupação do nosso Salvador é que eles continuassem andando com os olhos fitos na eternidade, que eles não esquecessem nenhum momento qual que era o objetivo de Cristo ter vindo à terra, para buscar e salvar o que estava perdido e para conceder dons aos homens. E ali estavam aqueles homens, aqueles 12 homens que o Senhor havia chamado para segui-lo, havia escolhido, como ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Ali estavam então os homens escolhidos pelo Senhor, os homens que haviam sido treinados por ele durante aquele período de 3 anos. Agora estava chegando a hora da partida do Senhor, estava chegando a hora que ele seria elevado aos céus, de onde um dia ele tinha vindo, e os discípulos ficariam no mundo, eles ficariam aqui para dar seguimento à obra que o Senhor havia iniciado. E qual foi a preocupação do Senhor Jesus Cristo? A preocupação é que eles não viessem se comprometer com as coisas do mundo, para que Satanás não tivesse legalidade e legitimidade sobre a vida deles. Então qual foi a preocupação do Senhor? Primeira coisa, cautela. Acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, cuide de vós, se cuidem, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia. Que vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. O que é isto? Prostituição. Então eles tinham que tomar cuidado para que eles não esquecessem qual que era a missão deles. A missão deles era representar o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra, o reino do qual manifestou o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus voltaria para os céus, voltaria para o Pai, e os discípulos ficariam ali. Ele já não estaria mais com eles. E com a partida do Senhor Jesus, Satanás viria para tentar destruir aquela obra, destruir a missão que Deus havia confiado nas mãos daqueles homens. Aí qual que é a preocupação? Eles tomar cuidado, ter cautela, não sobrecarregue os vossos corações com as consequências da orgia, da embriaguez, que era um inimigo que fazia parte da vida das pessoas. Participar de orgia era coisa normal, participar de embriaguez também era coisa normal, e é coisa normal para quem não tem Deus na vida, é coisa normal para quem não tem os olhos fixos na eternidade, é coisa normal para quem não tem um alvo, para quem não tem um objetivo na vida. Então a preocupação do Senhor com eles era exatamente para que eles não cedessem às paixões mundanas. Que não aconteça convosco, que também não vos sobrecarreguem com o que mesmo? Com a ansiedade, outra preocupação também, para que eles não ficassem sobrecarregados com a preocupação, com a ansiedade ou coisa desse tipo, com a consequência da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo. Antes de Jesus falar isto para eles, ele já havia dito na parábola da figueira, dizendo: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então eles tinham um plano de vida dado pelo próprio Filho de Deus, e neste plano de vida eles tinham que entrar com a parte deles. E qual que era a parte deles? Fidelidade, vigilância, o novo estilo de vida. E qual deveria ser o estilo de vida deles? Aquele que eles haviam visto no Filho de Deus,
O estilo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo homem, mas ele não se entregou às paixões mundanas, ele não se entregou aos prazeres carnais, e a preocupação dele com os seus discípulos é que eles mantessem o foco na eternidade e não se entregasse para as paixões mundanas, para as paixões carnais, com a preocupação com as coisas do mundo, para que eles não perdessem a intimidade com Deus. Basta você estudar a história do José, um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, que fora vendido pelos seus próprios irmãos, por causa dos ciúmes, da raiva que eles sentiam dele, porque o José, ele era amado pelo seu pai. Por que ele era amado pelo seu pai? Ele era filho da sua esposa amada, ele era filho de Raquel. Raquel era a esposa amada de Jacó, e o José, ele era o filho amado, e além de ser o filho amado, ele se preocupava em guardar uma vida de santidade, uma vida controlada por Deus, de acordo com os ensinamentos de seu pai. Ele não se entregava a essas paixões mundanas, ao contrário dele, os seus irmãos faziam isto, eles faziam as coisas erradas, e o José contava para o seu pai que os seus irmãos faziam coisas erradas, e os seus irmãos ficaram furiosos com José, tinham raiva de José, porque eles viviam segundo as paixões mundanas, enquanto que José vivia segundo os ensinamentos do seu pai. E isso aconteceu para quê? Para poder mostrar para nós, mostrar para mim e para você, que você pode estar vivendo no meio de pessoas que não têm temor a Deus, mas você pode conservar o temor a Deus, porque o estilo de vida de pessoas que não temem a Deus não pode me contaminar. O estilo de vida mundano não pode me contaminar. Eu não posso aderir a um estilo de vida mundano, porque eu estou habitando no meio de pessoas mundanas. A história de José prova isto para nós. Ele não aderiu ao estilo de vida errado que os seus irmãos viviam. Por quê? Porque ele estava focado naquilo que Deus tinha para a sua vida. E o que Deus tinha para a vida de José? Ele teve sonhos. Nos sonhos que ele teve, Deus mostrou que um dia ele estaria reinando. Em um dos seus sonhos, nós lemos em Gênesis, no capítulo 37, no verso de número 7, o José conta para os seus irmãos: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. O José teve esse sonho, ele contou esse sonho para os seus irmãos, e aí é que seus irmãos ficaram mais furiosos ainda com ele. Por quê? O sonho indicava que um dia o José estaria reinando sobre eles, comandando sobre eles. E se eles já odiavam José pelo fato dele ser o queridinho do papai, pelo fato dele ter uma vida correta, não envolver nas orgias deles, não envolver nas bebedices deles, não envolver nas ansiedades pelas coisas do mundo dos quais eles se ocupavam, pelo fato do José não viver desta maneira, mas manter a sua vida em santidade, em obediência ao seu pai. Eles tinham raiva do José, eles tinham ódio do José, e eles então guardavam no coração, procurando uma oportunidade. Eles tinham no coração aquele sentimento de raiva contra José, e procuravam uma oportunidade para poder tentar destruir a vida do José, porque o José para eles era inimigo deles, e não era. O José vivia uma vida correta, e eles faziam o quê? Eles viviam uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida promíscua, a mesma coisa que as pessoas do nosso tempo, que não têm Deus, que não são cristãos, que não são crentes, que não nasceram de novo, elas vivem desta maneira. Para elas a orgia é coisa normal, para elas a bebedeira é coisa normal. Para essas pessoas, a preocupação com o mundo, a ansiedade com o mundo, isso para as pessoas é coisa que não tem Deus, são coisas normais.
Mas para nós que temos Deus, isso não é coisa normal. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nascemos de novo, isto muda a história da nossa vida. O nosso novo nascimento mudou a história da nossa vida, nos colocou no rumo, colocou no foco. O foco é a eternidade, o foco é o paraíso, o foco é voltar para a casa do Pai, no lugar onde um dia Deus nos gerou, porque antes de nós sermos postos no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos gerado em Cristo Jesus, e já havia também nos elegido nele. Nós já éramos eleitos de Deus em Cristo Jesus, mesmo antes que houvesse mundo, nós já estávamos no plano de Deus. Então nós precisamos lembrar desta realidade, porque algo muito especial acontece com a nossa vida quando nós nascemos de novo. Então essas coisas de orgia, bebedice e preocupação com o mundo já não pode fazer parte da nossa vida. E Jesus tinha essa preocupação a passar para os seus discípulos, para que eles não voltassem a aderir novamente ao estilo de vida pagão, ao estilo de vida daquelas pessoas que, apesar de serem religiosas, de serem todos judeus, observadores da lei de Moisés, mas o comportamento de muitos deles era como se eles não tivessem vida com Deus. Então quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser o quê? Nós passamos a ser pessoas que temos um foco na vida. E qual que é o foco da nossa vida? É exatamente a eternidade. Nós passamos a ser o que mesmo? Co-herdeiros de Deus em Jesus Cristo, como Paulo escreveu. Co-herdeiro de Deus em Jesus. Nós recebemos isso, você recebeu isso, eu recebi esse direito, nós recebemos esse direito. Jesus Cristo é o primogênito da criação, e nós recebemos o direito de sermos como Ele. Aliás, este é o plano de Deus, que nós cheguemos à estatura do Filho de Deus. Então este é o plano de Deus para a nossa vida. Nós passamos a pertencer ao Pai do céu, aquele que Jesus fala, o Pai, o meu Pai, o Pai dos céus, o vosso Pai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ele ensina tudo isso para nós. As pessoas que nascem de novo, as pessoas que têm o direito garantido pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, elas passam a ser chamadas pelo nome do Senhor. Nós passamos a ser conhecidos como filhos de Deus, como herdeiros, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E como herdeiros e co-herdeiros de Deus, nós precisamos cumprir o plano de Deus para a nossa vida aqui na terra. E se os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, se depois da partida do Senhor, se eles se entregassem à orgia, se eles se entregassem à bebedice, se eles se entregassem às preocupações do mundo, não teria como eles cumprir o plano de Deus para eles aqui na terra. Esta é a razão de que o Senhor falou para eles que eles tinham que tomar cuidado, o mesmo que aconteceu com José. Deus tinha planos para a vida de José, e para que os planos de Deus na vida de José desse certo, para que os planos de Deus na vida de José fossem executados, o José precisava conduzir a sua vida não segundo o modelo do mundo, não segundo o modelo dos incrédulos, não segundo o modelo dos incontinentes, não segundo o modelo daqueles que nem acreditam em Deus, dos incrédulos mundanos, mas segundo o modelo de Deus que é santo. Eu sou santo, sede santos. Então José, ele precisava manter esse estilo de vida, porque o plano de Deus para a vida dele seria executado. A mesma coisa na vida dos discípulos, o plano de Deus para a vida deles seria executado. Então esta era a razão de que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para eles tomarem cuidado, para não se deixar levar, a ter cautela por eles mesmos, para que nunca sucedesse com eles, que os corações deles ficassem sobrecarregados com as consequências da orgia. Não, que os corações deles não ficassem sobrecarregados com as consequências da embriaguez, que os corações deles não ficassem preocupados com as coisas do mundo, com as preocupações deste mundo,
Por quê? Para que o dia da vinda do Senhor não pegasse-os de surpresa. Para que o Senhor falou isso para eles? Para que eles não fossem pegos repentinamente, como num laço. Por quê? Porque ninguém sabe qual será o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele vai voltar, porque Ele falou que vai voltar, e a Bíblia Sagrada é o livro das profecias do Deus vivo, e todas as profecias ditas por Deus que está na Bíblia, elas cumprem 100%. E se Jesus Cristo falou que vai voltar, Ele vai voltar. E os discípulos tinham que ter este cuidado. Qual que era o cuidado? O cuidado de não acontecer que eles fossem pegos no laço do passarinheiro, para que isso não acontecesse. Ele diz no verso 35: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então tudo isso foi dito para os discípulos e dito para nós, para que nós não venhamos perder o foco, o mesmo zelo que teve José, de conservar a sua vida, porque Deus tinha um grande plano na vida dele. Nós também precisamos conservar a nossa vida em santidade diante de Deus, porque nós precisamos exatamente cumprir os propósitos de que Deus estabeleceu para as nossas vidas aqui na terra. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e para que nós venhamos realizar os planos de Deus, o propósito de Deus, nós precisamos estar fazendo exatamente isto, vigiando para não cair no laço do passarinheiro, e orando para manter a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, para saber qual que é o plano dele para a nossa vida, qual que é a vontade dele para a nossa vida, para nós aprendermos, conseguir ouvir o que ele tem a nos falar. Você e eu, nós não conseguiremos entender o que Deus fala conosco se nós entregarmos a prática da prostituição, da orgia sexual ou coisa desse tipo, se nós nos entregarmos à embriaguez, se nós nos entregarmos às preocupações com as coisas deste mundo, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Você não conseguirá ouvir a voz do Espírito Santo se o seu coração estiver sobrecarregado. Você não terá condições de pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz se você passou o dia fazendo coisas que a palavra de Deus manda que nós não devemos fazer. Para um pouquinho você e analisa de novo a questão do José. Ele fez tudo certo. Ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata sem que ele tivesse feito coisas erradas. Agora você imagina como ficaria a consciência de José, agora vendido pelos próprios irmãos, estava sendo levado para o Egito como um escravo. Minutos antes ele era um homem livre, um rapaz livre, porque ele tinha pouco mais de 17 anos, 16, 17 anos, quando seus irmãos fez isto com ele. Ele era um rapaz livre, agora ele estava num laço preparado pelos seus próprios irmãos. Mas uma coisa era certa: o José não havia caído no engano, não havia se entregado às mesmas coisas erradas que os seus irmãos praticavam. Ele tinha paz, eu tenho certeza que ele tinha paz. Quando ele chegou no Egito, ele conservou a sua vida em paz. Sabe por quê? Porque só o José mesmo podia atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Se ele não conseguisse guardar a sua vida em santidade, se ele não conseguisse guardar a sua vida no temor de Deus, as pessoas podiam levantar contra ele, como seus irmãos levantou, como a mulher do Potifar armou uma cilada para ele. Mas as ciladas preparadas por Satanás, pelos demônios ou pelos nossos inimigos humanos, isto não estraga o plano de Deus na nossa vida. O que vai atrapalhar o plano de Deus na nossa vida é exatamente a nossa ação. É como que eu vou me comportar, é como que você vai se comportar, é como que nós vamos nos comportar diante daquilo que o maligno coloca diante de nós.
Então nós precisamos lembrar que Deus tem um plano para ser realizado na nossa vida. Ele tem um plano para ser realizado através da sua vida. E para que este plano dê certo, para que tudo saia do jeito que Deus planejou, nós precisamos guardar a nossa vida em santidade. Como escreveu o salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ele tinha essa preocupação na sua vida, porque a única coisa que podia separar ele de Deus era o pecado. Mas se ele guardasse a palavra de Deus no seu coração, ele não pecaria. E não pecando, ele não estaria dando ao maligno o direito de dominar sobre ele. Exatamente isto que Jesus fala para os seus discípulos, no verso 33 de Lucas capítulo 21, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Aí ele dá uma lista que pode estragar o plano de Deus na nossa vida. Ele dá uma lista do que pode impedir que o plano de Deus seja executado na nossa vida. E nós não podemos esquecer que plano de Deus não pode ser frustrado. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós estragarmos o plano de Deus na nossa vida. Ai de nós vamos sofrer situações complicadas. E o pior do que isto, vamos trazer em nós um encargo de consciência toda hora. Nós vamos falar: oh meu Deus, as coisas estão assim porque eu pequei. Isso está acontecendo porque eu pequei. Então nós sabemos que não há condenação sobre nós. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que não há? Porque eles não são guiados mais pela carne. Eles não vivem mais na prática da orgia. Eles não vivem mais na prática da embriaguez. Eles não vivem mais na prática da preocupação com as coisas deste mundo. E porque eles não vivem mais neste estilo de vida, é por isso que não há condenação sobre eles. Eles têm uma nova natureza. São co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O foco deles é a eternidade. Eles estão sempre esperando de Deus algo do Senhor. Eles estão de prontidão para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer falar. Então que nós venhamos lembrar disto, para que o adversário não venha armar cilada contra nossas vidas e nos colocar em situação complicada, mas que nós venhamos acreditar em Deus, como o José fez. Ele foi parar lá naquele calabouço do Egito, porque ele recusou a orgia, porque ele recusou-se a se entregar exatamente à orgia, como nós lemos aqui. Porque a mulher de Potifar queria ter com ele o quê? Prazeres sexuais, provavelmente uma orgia sexual. O que é que ele fez? Ele preferiu ir parar na cadeia. Ele fugiu, deixando a sua veste, a sua túnica, o manto que envolvia o seu corpo. Ele fugiu e aquela roupa ficou na mão daquela mulher. Era a armadilha que Satanás havia preparado. Mas o José preferiu correr risco do que se entregar à orgia. Porque se ele entregasse à orgia, Satanás zombaria dele. O inferno inteiro zombaria dele. O sonhador. Lá o sonhador que sonhou que um dia ele estaria governando, viu o sol, a lua, as estrelas curvando diante dele, e agora o sonhador, agora você está derrotado, se entregou à orgia, se entregou à embriaguez, se entregou às preocupações das coisas do mundo. Seria assim a história de José. Mas ele não caiu no laço do passarinheiro, ele não se entregou aos prazeres do mundo, ele não deixou Satanás dominar sobre ele. Ele conseguiu manter o foco da sua vida, que era fazer a vontade de Deus. E que nós tenhamos esta mesma preocupação. Nós temos muitas razões para isto. Primeira coisa, nós nascemos de novo. Nós somos filhos do Deus que é santo. A nossa nova natureza também é santa.
E nós temos a promessa do Senhor Jesus de que nós teremos um descanso eterno, um repouso eterno nos céus. Nós temos a promessa do Senhor que um dia nós seremos coroados com a coroa da vida eterna. Ele tem a coroa da justiça para nos dar. Ele tem o paraíso para nos dar. Então nós temos muitas razões para guardar os nossos corações em santidade, para não nos entregar aos prazeres mundanos, para não deixar o inimigo armar a cilada e nós cairmos nela, porque você não pode evitar que o inimigo arme a cilada, nós não podemos evitar, mas nós podemos vigiar para não cair nas ciladas do inimigo. Então que você vigie, como o Senhor Jesus falou aqui, que eu vigie. Como o Senhor Jesus Cristo falou aqui, além de vigiar, vamos orar, vamos conservar a vida de oração. Infelizmente a maior parte dos cristãos não querem orar mais, não querem orar. E às vezes quando nós falamos de santidade, eles até acham que a gente está pegando pesado. Não é pegar pesado não, é a realidade da vida espiritual com Deus. É exatamente isso que nós precisamos fazer para o nosso próprio bem, porque o que espera por nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração de ninguém, o que Deus tem reservado para nós. Que você lembre disto e santifique a sua vida, procure fazer tudo para a glória de Deus. O que Jesus falou? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós não alcançamos a perfeição, mas nós precisamos esforçar para isto e guardar a nossa vida desses pecados carnais, que a orgia é um pecado da carne, a bebedice também é uma obra da carne, também a preocupação, a ansiedade com as coisas do mundo também é uma obra da carne, é uma obra de pessoas que não nasceram de novo, que não tem Deus na vida, que não tem projeto, que não tem planos. Nós não podemos fazer assim. Então que nós façamos como fez o José, ser fiel ainda que isto custe a nossa própria vida. As doces palavras do nosso Senhor Jesus é: sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que maravilha, que promessa gloriosa, que oferta magnífica, nós sermos coroados com a coroa da vida eterna. Isto é muito bom. Então que nós venhamos tomar todo cuidado com a nossa vida, que nós venhamos considerar tudo isto dito pelo Senhor e conservar os nossos corações em fidelidade a Ele, para que na hora que o Senhor voltar, esse dia não venha na nossa vida como um laço. Puxa vida, eu estou fazendo coisa errada, e agora? Que nós tenhamos todo zelo com a nossa vida espiritual, para que o adversário fique envergonhado. O que Satanás tem que fazer é ficar envergonhado. É isto que ele tem que fazer, ele ficar envergonhado. Que Deus tenha compaixão de nós. Assim como o José, ele foi honrado por Deus, porque ele honrou a Deus com uma vida santa. Quando Deus mandou tirá-lo daquele calabouço, é porque era a hora do plano de Deus para a vida dele se concretizar. E concretizou. De manhã no calabouço, à tarde governador do Egito. Valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena correr risco. Valeu a pena ser lançado na prisão. Valeu a pena ser fiel a Deus. Valeu a pena guardar santidade. Valeu a pena. Vale a pena. Então o que o Senhor Jesus falou precisa estar nos nossos corações. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome. Ó meu Deus, que o Senhor nos conduza neste mundo com um coração puro e sincero diante do Senhor. Que nós não venhamos nos curvar diante das ofertas de Satanás, diante das armadilhas do inimigo. Que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro, que não venhamos entregar os nossos corpos, meu Deus, para a orgia, para a bebedice, para as preocupações com as coisas deste mundo, ou qualquer outra coisa, meu Pai.
que nos afaste do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, guarda a nossa vida, meu Pai, guarda a nossa alma em santidade e em amor, guarda o nosso coração, meu Pai, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Derrama sobre nós, ó Deus amado, teu poder, nos reveste com a tua armadura, enche-nos do Espírito Santo, para que nós não venhamos dar ouvidos a espíritos do engano, mas que nós venhamos ouvir apenas a voz do Senhor e te obedecer. Guarda-nos, ó Pai, porque nós cremos no que a tua palavra diz, que verdadeiramente passará os céus e a terra, mas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não passarão, e nós cremos nela, Pai. Que nós venhamos então guardar em santidade a nossa vida até o dia da volta do nosso Senhor, e certamente Ele nos dará a nossa recompensa. Ajuda este homem, ajuda esta mulher. Se essa pessoa caiu no laço do passarinheiro, numa armadilha de prostituição, no vício, na embriaguez, repreende Satanás, quebra o laço do inimigo, destrua, Senhor, a fortaleza do diabo e livra esta vida, liberta esta vida, meu Deus, dos grilhões do maligno, em nome do Senhor Jesus, e dê a ela, meu Deus, um estilo de vida santo, um estilo de vida do Filho de Deus, que ela seja imitadora de Jesus Cristo, imitadora de Deus como filho amado, como filha amada. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e perdoa, meu Pai, as nossas iniquidades, e nos ajude, meu Pai, a conservar a nossa vida em santo amor para o Senhor, até o dia do nosso encontro com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos ajude a guardar a nossa vida em amor eterno. Ó, meu Pai, nós te pedimos isso para a tua glória, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e com a certeza que é o plano do Senhor nos guardar santos até a eternidade. Com essa certeza na nossa alma, meu Pai, nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se os nossos vídeos têm abençoado você, peço a você, abençoe outras pessoas também. Fala para elas do amor de Deus, fala para elas da santidade, fala para elas dos céus, do paraíso, fala para elas daquele lugar bom que Jesus foi para preparar lugar para nós. Fale para elas do Evangelho, fale para elas do amor de Deus. Você fazendo isto, você estará cumprindo a ordem do Senhor Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, por favor, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e nos ajude a fazer a obra para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Um grande abraço. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.